programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. Pensamento do dia: o universo é uma profunda unidade com distinção e uma vasta diversidade sem separação. Pensamento do filósofo brasileiro Huberto Rode. Edição de número 75, tema Monismo Espiritual, terceira parte, final. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a colaboração de amigos e audiência na Terra e nas comunidades siderais do cosmos infinito. Muito bem, estamos de volta com a nossa reflexão semanal. Agradeço aí a audiência, prezados ouvintes, e hoje no terceiro e último programa com o tema Monismo Espiritual. Como vimos nos programas anteriores, o assunto é bastante interessante, instigante e elucidativo, porque amplia o nosso conceito de ecumenismo, de universalismo, saindo aí da esfera social humano-espiritual para a amplitude do universo, do cosmos infinito, olha só. E vamos nos encontrar com esta unidade plena chamada Deus, ou qualquer outro nome que possa representar esta essência criadora, de onde tudo deriva como filhos amantíssimos do mesmo pai e mãe, representado aí neste todo, não é mesmo? É interessante também analisarmos que a bipolaridade entre o bem e o mal, o atrasado e o evoluído, o vegetal e o mineral, o animal e o homem, dentro desta visão monista espiritual do todo, são apenas fases de progresso numa mesma direção, que é a perfeição, na integração com o todo. Como bem disse Jesus, o Cristo planetário, quando afirma que já atingiu esta integração total com as leis cósmicas, dizendo: eu e o Pai somos um. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículo 30. E reafirma lá no capítulo 17 do mesmo Evangelho, em sua oração sacerdotal, quando apresentei aqui esta belíssima prece de Jesus, aqui no primeiro programa sobre este tema. Quem não ouviu ainda, é só acionar a edição 73 e ouvir. Então, só para reforçar, essa chamada bipolaridade para Deus ou para o todo não existe, porque este monismo está acima do bem e do mal, pois tudo faz parte dessa cadeia de expansão contínua do universo. Deus não cessa de trabalhar, disse o Cristo. Logo, ele também está em processo permanente de expansão. Podemos dizer também de progresso contínuo, pois a matemática, a lógica, é analisarmos o próprio universo ao nosso redor, onde tudo está em movimento. E pela lei da física, está se desgastando ou se renovando num moto contínuo. E o importante é renovar ou morrer, ou seja, evoluir ou estagnar. E neste último caso, a própria natureza recicla, que aliás me faz lembrar aí um oportuno pensamento do escritor e filósofo Paiva Neto, que diz: todo dia é dia de renovar nosso destino. Mas eu vou convidar agora o grande estudioso destes e outros assuntos relacionados aí ao progresso espiritual da humanidade, que é um livre pensador e também filósofo por vocação, André Basso. André, existiram e existem muitos luminares em todos os tempos, em todas as partes do planeta, que discutiram e estão discutindo com profundidade, e alguns com muita propriedade também, como vimos no programa anterior, Humberto Rode, Hermes Trismegisto, Abraão Diur e Moisés, que falaram e escreveram sobre o monismo espiritual, relacionado aí à unidade, à totalidade do cosmos infinito. Como podemos ainda ampliar ou melhorar essa visão sobre este tema para o nosso querido e nossa querida ouvinte do Luz Sideral? Ataíde, irmãos e amigos do programa Luz Sideral, já em sua 75ª edição. É sempre uma alegria participar dessas reflexões filosóficas, porque elas falam diretamente ao nosso progresso espiritual, moral, ético e até intelectual. Eu trago aqui um raciocínio sobre monismo espiritual, terceira parte final. Está lá no Evangelho: eu e o Pai somos um, disse o Cristo. João 10:30. Monismo, conjunto de filosofias e crenças
que não desassociam o Criador da criatura, o físico do espacial, o bem do mal. Compreendemos Deus, a divindade, em tudo e em todos, e que somos todos um só espírito, segundo o filósofo Pietro Ubaldi. E prossegue: a complexidade que vos amedronta será reconduzida e reduzida a um conceito central, único e simples, a uma lei única que rege tudo. Podereis chamar isto de monismo, também do filósofo Pietro Ubaldi. E agora eu prossigo. Na verdade, ao compreendermos a divindade em tudo e em todos, regidos pela divindade que é o epicentro da criação, e as criaturas, as periferias, entre aspas, interligadas pelo mesmo poder da criação. O que falta então para a perfeita harmonia e paz na Terra? A paz na Terra seria o objetivo supremo? Depois que houver esta paz, entre aspas, a humanidade estará realizada? Ou sempre haverá essa sensação de incompletude de algo? Será a vida uma monotonia? A paz, que se refere ao entender da humanidade, seria um mundo sem sofrimentos, fomes, guerras, pestes, cataclismos, etc. Mas, em uma terra regenerada, livre de tais sofrimentos, não daria à vida um sentido de monotonia? Obviamente que não, meus amigos. A humanidade elite seleta, após o Armagedon, que já está acontecendo, terá que vivenciar a cada passo. Diante da lei do cosmos, haverá muito trabalho, a reconstrução de tudo, em todos os ramos da sabedoria humana. Será uma espécie de árduo trabalho. O progresso sempre gera resistência. E se Deus está em tudo que está no cosmos infinito, o universo, por que há imperfeição aqui na Terra? Eis a necessidade da compreensão deste mandamento do Cristo. Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Bem, como amar um Deus que não se vê? Bem, a propósito, João captou esse entendimento nas palavras do Cristo. Está lá nas cartas de João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e a odiar o seu irmão, podemos dizer que o nosso irmão, o ecossistema, que é um conjunto de organismos vivos e os seus ambientes físicos e químicos, conforme está lá no dicionário, o termo ecossistema é originado a união das palavras, é sistema. Tudo que há na natureza, infra-humana, material e até mesmo espiritual. Prossegue João, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui trata-se da imanência de Deus em tudo. O amor é a compreensão da importância da vida, desde o reino mineral, vegetal, hominal, espiritual. O como vivenciar em harmonia com as leis divinas, cósmicas, que comandam esses reinos. Tende a haver uma sincronia inter-reinos. Daí entra o fator preponderante. Amar, que eu considero compreender de todo o teu entendimento, aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Lembrando que a verdade divina é variável, progressiva, de mundo para mundos. O universo é uma expansão que foge da compreensão cognitiva terrena e até extraterrena. Mas para cá, no nosso planeta Terra, trata-se das leis que o Cristo nos trouxe e está trazendo de forma gradativa. Vamos ao Evangelho. Segundo João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. Versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. E aqui digo eu, vejam, o mundo,
algumas criaturas não podem receber, pois custa esforço, estudo. Isso inclui todas as áreas do saber humano e espiritual, principalmente as de cunho metafísico. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vejam bem, aqui o monismo. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, que vivencia, tem experiência, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Bem, na verdade o Pai já nos ama incondicionalmente. É a consciência madura desta verdade que não está desperta em nós, criaturas. E prossegue o Cristo. E eu o amarei e manifestar-me-ei a eles. Versículo 16. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas. Vejam bem, todas as coisas. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. E aqui prossigo eu. Quantos missionários vieram a ensinar a todos nós e continuam a ensinar em todos os ramos do saber humano e espiritual? O aprendizado está à disposição de quem o busca, em âmbito epistemológico. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Fechar aspas, ponto. Prossigo eu. É necessário que nós vençamos a preguiça mental. O ser humano espiritual precisa universalizar-se, quebrar barreiras. Aliás, tudo que existe em matéria de conhecimento humano, mesmo que de forma aparentemente antagônica, bem e mal, forças complementares, ao sistema cósmico divino, coopera para a compreensão do monismo. Disse Alziro Zarur, aspas, Satanás é a soma das maldades humanas, fechar aspas, ponto. Aspas, Satanás é a ignorância das leis divinas, fechar aspas, ponto. E conforme Huberto Roden, aspas, a alma humana é bipolar por natureza, divina, deve integrar o seu ego no seu eu, aquilo o que ela é em potencial. Eu prossigo. A vivência do monismo humaniza de forma integral o ser. Por isso Cristo disse, aspas, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e maltratam, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus, ou seja, no universo. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 45. E eu prossigo. A própria empatia, como conhecemos, está em evolução gradativa. E agora, mais umas palavras de Huberto Roden. Aspas. Deus é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente em todas as suas manifestações. Imanente porque existe dentro do ser. É inseparável dele. Deus permeia todas as criaturas, os seres em geral, tanto os animados como os inanimados. Está nos minerais, vegetais e animais, dos quais inferiores aos superiores. Está também nas almas que habitam outros corpos no além e dos que já deixaram o corpo físico. Transcendentes porque também está fora do indivíduo, indo além dos limites infinitos. Um só Deus se faz presente de muitos modos, universo, daí o nome, filosofia universica. A ideia mais concreta para explicar o monismo é a ideia do mar e suas ondas. Cada onda é como uma diversidade que faz parte do todo. Suas águas se formam e se desfazem em ciclo que compõe o todo. Como bem definiu Spinoza, aspas, Deus é a alma do universo e o universo é o corpo de Deus, fechar aspas. As criaturas integram esta grande alma. Jesus disse, aspas, o reino de Deus está dentro de vós. É um tesouro oculto, fechar aspas. Aspas, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu, fechar aspas, ponto. O mesmo poderia dizer a nossa existência. Entre todos os povos e em todas as religiões, houveram alguns místicos que ultrapassaram a ideia do monoteísmo e chegaram ao conceito do monismo.
ou do Deus cósmico, Einstein enumera 3 representantes do monismo: Demócrito, Francisco de Assis e Spinoza, um pagão, um cristão e um judeu, dizendo que eles são irmãos na fé. Vale lembrar aqui que, no monismo, as forças positivas e as negativas não são contrárias, elas são complementares. Para entender melhor esse assunto, é bom que leiam o livro Tao Te Ching, de Lao Tse. Este livro é de Humberto Roden. Ele foi traduzido e com notas do próprio autor. E prossigo eu. Disse o Cristo, no seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34. Novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Versículo 35. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Bem, para chegarmos a esse mandamento novo do Cristo, é necessário uma mutação interior. Esse termo, mutação interior, é utilizado por Jiddu Krishnamurti, um missionário indiano que veio à Terra para tratar do pensamento humano. E agora uma prece. Eu e o Pai somos um, João 10, 30. Não rogo somente por eles, mas também pelos que creem em mim, através da palavra deles, para que todos sejam um. E assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículos 20 a 21. Bem, logo compreendemos que um dos primeiros passos para a compreensão do monismo cósmico, divino, absoluto, é o autoconhecimento de si próprio. Disse Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Isso para tornarmos quem nós somos, na essência, conforme as palavras de um outro pensador grego, Píndaro, poeta, aspas, torna-te quem tu és. O assunto é abrangente. Vamos parar por aqui. Um abraço a todos. Maravilha, André Basso, nosso parceiro de reflexão e de elaboração do programa Luz Sideral, que toma aí cada vez mais dimensão, nas mentes e nos corações dos ouvintes, objetivando sempre esclarecer, confortar e iluminar a todos nós, graças a Deus. O mundo está precisando de calma, o mundo está precisando de tranquilidade, de muita paz no coração. E como conseguir isso se não sintonizando a poderosa energia que vem das elevadas esferas espirituais e siderais, por meio aí da meditação, do silêncio, da caridade sincera e principalmente da oração, que é o energético de ânimo para todos nós, não é mesmo? Por isso, Jesus, nosso divino amigo e mestre, nos ensinou a orar. E então eu dedico aí esta oração a todos os ouvintes, e em especial a todos os irmãos que enfrentam o grande desafio das chuvas torrenciais no sul do Brasil, e para os espíritos eternos daqueles que foram ceifados fisicamente por esta tragédia natural. Dedico então a todos a prece universal cósmica do Cristo de Deus. Pai nosso que estais no céu, em todo o universo ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muita paz, harmonia e luz sideral na sua vida. Até a próxima!